Lucas, capítulo de número 13. Lucas, capítulo de número 13. Estava aqui falando com Deus, Senhor, que a igreja é tua, o povo é do Senhor, e o Senhor nos dê direção para ministrar segundo a tua vontade. Se há outra mensagem, o Senhor coloca em nosso coração, mas de forma que a mensagem que vamos ministrar é uma mensagem que nós recebemos ela num dia que estávamos em um culto de ensinamento. O evangelista Jailson havia lido a mensagem, ele ministrou, mas Deus havia colocado um outro sentido para mim na mesma mensagem que ele estava ministrando. O texto foi Lucas capítulo de número 13, o versículo de número 6, 7, obrigado. Lucas 13, versículos 6, 7, 8 e 9. Obrigado, pastor. Lucas, capítulo de número 13, versículos de número 6, 7, 8 e 9. Nos diz assim a Escritura: E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não achando. E disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta-a, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Corta-a, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Ele faz uma pergunta para o vinhateiro. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto, ficará, e se não, depois a mandará cortar. Amém, irmãos? Os irmãos podem sentar. Deixa eu pegar como de apoio. Isso, pastor, obrigado. Só para... Pode deixar, pastor. Bom que o senhor fica bem. Glória a Deus. Meus irmãos, olhando para esse texto de Lucas, capítulo de número 13, no dia até que foi lido, eu falei: como tirar uma mensagem de um texto, eu vou dizer, exortativo? Olhando para o texto, parece que o dono da vinha já não tinha mais nenhuma esperança com aquela figueira. E se fôssemos dizer, vai ministrar sobre uma mensagem dessa forma, é como se fosse falar para a igreja: ou você dá frutos da igreja ou saia dela. Parece uma mensagem tanto dura, porque o texto está dizendo exatamente isso. Diz que o dono da vinha tinha uma figueira, e por 3 anos procura fruto da figueira, mas não acha. E ele fica tão decepcionado, revoltado com a figueira, que ele diz para o vinhateiro: há 3 anos eu venho procurar fruto, mas eu não acho. Então corta ela. Corta. Aí ele faz a pergunta: por que deixá-la ocupar espaço ou a terra inutilmente? Aí o vinhateiro agora olha para o dono da vinha e diz: não, Senhor, permita mais este ano, permita que ela fique por mais este ano. Eu vou... Ele vai dizer a resposta dele: eu vou
escavar e vou jogar esterco. E se ela der fruto, ficará. Se não, mande a cortar. Então, olhando para esse texto, essas falas, a gente percebe que é algo tanto duro de se ouvir. E a mensagem foi exatamente assim. O ministrante da noite ministrou exatamente desta forma. Mas enquanto ele ministrava, logo no início da leitura, o Espírito Santo já começava a ministrar em meu coração uma mensagem totalmente diferente. E aí eu me perguntei, mas como é Deus que o Senhor faz extrair uma mensagem tão boa de um texto aparentemente tão ruim? Por que eu digo que é ruim? Porque é como se você chegasse para alguém e dissesse para ele: ou você produz, ou você não serve. É como você contratasse alguém para trabalhar contigo e você diz: ó, eu quero pessoas que produzem. Eu vi um comentário esses dias de alguém que trabalha para um dos maiores empresários aqui da cidade, e ele disse o seguinte: eu vou trocar todos os meus funcionários, todos. E aí ele pergunta: mas por que o senhor vai trocar todos os funcionários? Ele disse: porque ao passar do tempo eles param de produzir. O que eles tinham de dar, eles já deram. Agora eu preciso de uma nova safra. Aí eu fico pensando, mas será que não seria ingratidão desse dito padrão para com seus funcionários, que o ajudou a crescer por tantos anos? Como é que eu ajudo ele a produzir, a crescer? E agora ele olha para mim depois de cansado, depois de já ter dado o meu melhor, diz: agora você não serve mais. É como aquela história que nós dizemos que o pai cria tanto filho, e depois de velhinho o filho despreza. E eu disse: mas Senhor, o que vamos fazer? Ele é o dono da vinha, a terra é dele, ele manda e o funcionário obedece. Mas eu acho aqui interessante a ousadia do funcionário. O dono chega e diz: por que ele está ocupando espaço na terra inutilmente? Por que está ocupando espaço sem serventia, se não frutifica e não arranca? Aí diz: Senhor, a deixa por mais este ano. Eu vejo aqui, primeiro, visão do cuidador. A visão do cuidador. Isso eu achei interessante. É bom também nós atentarmos a esse texto, para nós fazermos para nós a seguinte pergunta e indagação. Porque isso aqui, se você for olhar todo o contexto, eu vou fazer a indagação para depois falar do contexto. Isso aqui nos leva a remeter a seguinte pergunta: eu não posso ocupar espaço no reino de Deus sem dar fruto. Eu, a partir do momento que entendo que fui lavado, comprado, remido pelo sangue de Cristo, algo que não tem preço, o pastor acabou de falar que tem que ser diferente. Eu tenho que frutificar. Eu não posso ocupar espaço no reino de Deus sem frutificar. Ou você é crente, ou você não é. Ou você serve a Deus, ou você não serve. Mas se está plantado no reino, você tem que frutificar. Jesus disse: não podemos servir a dois senhores. Mas vamos falar sobre o contexto. Isso aqui é só para a gente analisar. Eu não posso ocupar espaço no reino. Eu não quero dizer com isso que se você está na igreja e não está frutificando, você deve sair da igreja. Você deve abandonar Jesus. Não é isso. A lição do texto é para nós fazermos essas indagações. Eu não posso. É como se dissesse:
eu não aceito, eu não me permito viver uma vida da qual eu creio que o Deus que me chamou, Ele pode me transformar, pode me mudar em outra pessoa, e eu não dar um bom testemunho de que Ele de fato pode transformar e mudar a minha vida. Aí nos leva exatamente a pensar assim. Então, o texto, se você observar, do capítulo 3, desde o versículo número 1, vai falar que Jesus, Ele está conversando tanto com galileus quanto judeus, porque a indagação dos judeus é com os galileus. Se você observar desde o versículo de número 1 do capítulo 13, os judeus estão indagando acerca de uns galileus que haviam sido mortos por Herodes. E aí Jesus disse: ora, vocês acham que esses galileus que receberam essa sentença de morte, eles são menos culpados do que os outros galileus? Vai dizer: de forma nenhuma. Se os tais galileus não se arrependerem, estarão perdidos da mesma forma. O restante que está vivo, se não se arrepender, estão mortos da mesma forma. E aí Jesus volta para os judeus que estavam ali fazendo as indagações, e diz: vocês acham que esses galileus também, eles têm menos culpa do que aqueles 8 que morreram quando a torre de Siloé caiu? E a torre de Siloé caiu sobre os judeus. E ele diz: vocês acham que aqueles 8 que morreram pela torre de Siloé, que caiu sobre eles, eles tinham menos culpa do que os moradores de Jerusalém? Aí Jesus vai dizer para eles: de forma nenhuma. Se os de Jerusalém não se arrependerem, também estarão mortos. Jesus estava mostrando para aqueles que estavam indagando, fazendo perguntas, que a situação é a mesma. A oportunidade também é igual. Que todos estão de pé de igualdade. Eu não tenho direito de dizer que o pastor Mateus foi mais favorecido por Deus do que eu. Porque a mesma oportunidade que Deus deu a ele também me dá. E qual é a diferença? Aí o texto nos mostra. Isso é que é interessante. Há uma diferença. Então, se a gente observar bastante o texto e olhar nele, nós vamos ver aqui, eu vou despertar a curiosidade dos irmãos. Vamos fazer pergunta do texto? Jesus vem contando uma parábola acerca do dono de uma vinha, Então, Jesus está falando que tinha um certo homem que era dono de uma vinha. E Jesus disse que esse certo homem tinha uma figueira. Agora vamos fazer pergunta ao texto, para vocês entenderem como extrair uma mensagem. Eu falei: mas Deus, o Senhor é maravilhoso. Como é que extrai uma mensagem boa de um texto aparentemente ruim? O dono era dono de uma vinha, mas na vinha tinha uma figueira. Aí eu pergunto: figueira estava plantada no lugar certo? A figueira estava ocupando o espaço correto? Não, por quê? Porque ali era uma vinha. Agora me pergunte, e eu pergunto para vocês que estão me ouvindo: o dono alguma vez reclamou da não frutificação da vinha? Alguma vez, algum ano ele foi lá e não achou algum fruto na vinha? E por que ele reclamou da videira? Melhor, da figueira. Por que ele disse que a figueira está ocupando espaço inutilmente? Aí aqui nós aprendemos a primeira lição: quem não frutifica, ou quem não dá fruto, ela extrai dos outros aquilo que eles dão.
A preocupação do dono da vinha aqui, no mínimo era essa. Essa figueira está plantada no meio da vinha, sem produzir fruto, e ela está absorvendo o que eu dou para a vinha. Está sugando aquilo que é oferecido para quem pode produzir. É tipo assim, aquele crente que não faz nada e reclama de quem faz. Ele não ajuda a crescer e quer atrapalhar. O irmão prega, ele diz, aí não prega coisa nenhuma, isso é tudo da carne. O irmão louva, ele diz, isso, louvor, não passa nem do teto. Você está entendendo mais ou menos como é? Quem não dá fruto, acaba querendo extrair de quem tem. Aí por isso que não ajuda em nada. Está ocupando a terra inutilmente. Ou a terra de forma inútil. É por isso que o dono da vinha, bastante atento, disse, eu pensei que ele não produziu porque o tempo ainda não era chegado. Eu pensei que ela não estava produzindo ainda porque não havia chegado o tempo. Mas nós devemos também ser atentos a outras coisas. Veja que a figueira estava em uma vinha. Agora o que me chama a atenção é, será que o vinhateiro, o cuidador da vinha, não percebeu que ali era uma figueira? 3 anos. Foi necessário passar 3 anos para que o dono da vinha dissesse para ele, e a interrogação que ele faz, eu já venho aqui há 3 anos e ela não frutifica, então corta ela, porque ela está ocupando espaço na terra inutilmente. Ele faz uma pergunta, por que ela está ocupando o espaço na terra inutilmente? Então é essa a segunda indagação que a gente faz. Será que o vinhateiro, será que aquele que estava responsável pela vinha, não viu que ali era uma figueira? E por que ele não cuidou da figueira para ela frutificar? Foi necessário o dono da vinha chegar e dizer assim, corta ela. Foi necessário o dono da vinha chegar e dar uma palavra dura para o vinhateiro vir até o dono da vinha e dizer, não, mostrar que se importa. Observe que talvez a figueira não frutificou porque ela não estava sendo cuidada. Porque tinha adubo para a vinha. A vinha produzia. A vinha era bem cuidada. A lavoura era uma maravilha. Você não vai ver o dono da vinha sentir nenhum tipo de preocupação com a vinha que ele tinha. Mas com a figueira, ele vem observando ela por 3 anos. 3 anos procurando fruto. Agora eu te pergunto, será que essa figueira que estava na terra não serviu alguma vez para o dono da vinha? Será que quando ele procurou sombra ela não deu? Porque segundo o que diz os que conhecem de figueira, ela cresce até 10 a 20 metros de altura. E diz que as folhagens dela é muito boa, dá sombra. Diz também que o tronco dela é bastante largo. Dizem eles que a figueira, ela tem um diferencial tão extraordinário acerca de outras plantas ou árvores, que diz que as raízes dela começam a se envolver sobre o tronco, de forma que elas vão entrando na terra, ocupando um espaço de quase 2 metros de largura. A figueira tem raiz profunda. Não necessariamente dizer profunda para baixo, mas eu falo profunda em extensão. No sentido, eu quero dizer assim, que ela tem muitas raízes e se fincam na terra. Você já ouviu dizer, a figueira vai balançar? Já ouviu esse ditado? Nunca ouviu? Hoje a figueira vai balançar.
Isso é interessante porque a figueira pode até sofrer ventos, mas não cai. Ela tem uma estrutura bem segura. Então, observando bem para esse texto, o que é que eu quero trazer para nós? Descubra quem você é. Então, frutifique. Você entendeu a mensagem? A mensagem é simples e objetiva. O homem tinha uma vinha e no meio da vinha tinha uma figueira. O vinhateiro cuidou por tanto tempo da vinha e ali tendo uma figueira, ele nunca prestou cuidados àquela figueira. Mas quando o dono da vinha o chama para uma conversa, aí ele diz: não, Senhor, não a corte ainda, deixa eu escavar e adubá-la. Se ela produzir, ficará, se não, mandará cortar. Então, a mensagem para nós desse texto, ela é simples e objetiva. Descubra quem você é, para que você possa frutificar. Ninguém pode dar fruto, ou ninguém pode realizar alguma coisa, se ele não se conhece, se ele não sabe quem ele é, de onde ele veio, o que ele deseja, o que ele pretende. Você nunca vai chegar a lugar nenhum se você não tem projetos. É por isso que é necessário você descobrir quem você é para você produzir. Ali era uma vinha, mas no meio da vinha tinha uma figueira. Então quando a figueira foi descoberta que era figueira, ela passa a produzir. O texto não vai dizer que ela produziu ou não, mas dá a entender para nós que esta figueira produziu. O texto para aqui: se ela frutificar, ela ficará, se não, manda a cortar. E aqui para a mensagem, nos dando a entender que o que estava faltando a ser observado era que a figueira era figueira e não vinha. E não vinhateiro, melhor. Ela não podia produzir uvas, porque ela só tinha que produzir figo. E o figo é um fruto muito importante. Eu não vou entrar aqui nos méritos do que o fruto do figo nas suas qualidades, nos seus valores, não vou entrar aqui, mas eu quero apenas me ater a isso. Descubra quem você é, para que você possa frutificar. Observe bem que é chamada a atenção do vinhateiro. Por que essa figueira não produz? Ela está ocupando espaço inutilmente. Ele disse: aí ele: não a corte. É como se ele estivesse dizendo: eu não dei ainda a atenção que ela precisava. Eu ainda não tomei os cuidados que era devido. Mas agora, este ano, eu vou dar a minha atenção para ela, eu vou dobrar a minha atenção para ela, e com certeza ela vai produzir. Se ela não produzir, o Senhor pode mandar cortar. Ou seja, o vinhateiro estava trazendo a responsabilidade para ele. Ele chega para o dono da vinha e diz: eu agora estou responsável pela essa figueira, eu vou cuidar dela, e aí nós vamos ver se ela vai produzir ou não. Deus quer que nós venhamos descobrir quem nós somos, para que nós possamos frutificar. O Deus que nos escolheu, que nos chamou, que nos selecionou dentre tantos outros, Ele quer que você saiba quem você é, quem você serve, para que você possa produzir, para que você possa frutificar. Quando você passar a entender quem você é, por que Deus te chamou e por que Ele te escolheu, você vai produzir, você vai frutificar, e o nome do Senhor será glorificado. O Senhor nos chama a atenção nessa mensagem, para que nós venhamos descobrir quem nós somos, quem você é, qual a tua função. Você já orou a Deus perguntando quem você é? Aonde é que Ele quer que você esteja na sua casa? Você já perguntou para Deus?
O que é que você representa no reino dele? Você já perguntou? Você já fez essa pergunta para Deus? Essa noite acredito eu, que Deus está falando conosco, descubra quem você é para você frutificar. Aí eu tenho uma mensagem para você, Roberto. Você não é apenas o que você é hoje. Já te disse isso aqui uma vez que eu vim aqui, acho que já tem muito tempo. Você é muito mais do que você pensa que é. Descubra quem você é e você dará fruto. Eu não sei, mas eu tenho quase certeza que eu tenho dito que Deus iria levantar pessoas aqui para ajudar o pastor. E eu tenho certeza que você é uma delas. Você, se crê, pois você faça prova com Deus, será um grande empresário nessa cidade. Mas não somente isso. Descubra quem você é e dará fruto para a glória de Deus. Quando nós descobrimos isso, quando nós entendemos isso, não só nos tornamos ousados, destemidos, mas nós também nos tornamos servos obedientes. Quando nós descobrimos quem somos, nós passamos a participar, a galgar coisas que nós não esperávamos que iríamos desfrutar. Descubra quem você é, e você verá o que Deus fará na tua vida a partir de hoje. Se é videira, é videira. Se é oliveira, é oliveira. Apesar de que o texto não fala da oliveira, fala da figueira. Se é figueira, é figueira. Se faz parte da vinha, então você vai produzir o fruto que a vinha produz. Mas descubra quem você é. Daniel, mesmo em Babilônia, sabia quem ele era. Daniel, mesmo em Babilônia, sabia quem ele era. Por isso ele produziu, por isso ele prosperou, por isso Deus era com ele, por isso o nome do Senhor foi glorificado. Não só na sua vida, mas na vida dos seus 3 amigos, porque eles sabiam quem ele era, eles tinham identidade, eles sabiam a quem servir e não se desviaram do foco. Descubra quem você é, não se desvie do foco, e o nome do Senhor será glorificado em tua vida. Haverá prosperidade para você, para a tua casa e para aqueles que estiverem ao teu redor. Descubra quem você é. Descubra quem você serve. Quem sou eu? Neemias. Isso é lindo. Vou falar um pouco de Neemias. Eu tenho que falar, Jesus. Não está, talvez não venha bater, mas eu acredito que vai chegar menos perto. Neemias e Esdras são 2 pessoas que sabiam quem eles eram. Neemias, a Bíblia vai dizer que ele, mesmo estando também lá no cativeiro, agora já numa outra situação diferente da de Daniel, a Bíblia vai dizer que um certo dia ele está de frente do rei, e ele está com um semblante meio triste. E aí o rei pergunta: por que você está triste? Neemias: é porque eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim, eu não posso esquecer quem eu sou, de onde eu vim, porque eu estou aqui. Aí o rei diz: mas essa tua tristeza toda é por causa da tua terra, por causa dos teus pais, do sepulcro que lá está aberto, da cidade que está destruída, pelo povo que está lá, que foi deixado para trás. Ele disse: é justamente por isso, eu pertenço a esse povo é minha família, e eu tenho que lutar por eles. E aí quando Neemias mostra quem ele é, quando Neemias mostra a sua identidade para o rei, a vida de Neemias muda. A Bíblia vai dizer que Neemias, falando com o rei, ele vai dizer assim: então eu era o copeiro do rei. Neemias, depois que passou a conhecer quem ele era, depois que ele assumiu a sua identidade, ele deixou de ser copeiro para ser governador de Judá. A Bíblia diz
E quando Neemias chegou em Judá, quando ele chegou lá em sua terra, a Bíblia diz que os que lá ficaram, eles estavam em opróbrio, em miséria. Eles estavam em uma situação que quem olhava para eles dizia: ó, daí nada pode sair. Mas a Bíblia diz que Neemias, quando ele sai, quando ele reconhece a sua situação, o rei lhe dá tudo que ele precisa para reerguer a sua cidade. Então, quando você descobre quem você é, Deus te dá tudo que você precisa para você ser vitorioso. Neemias entra na cidade, reconstrói os muros, não dá ouvido para o que falam dele, não ouve o que os seus inimigos intentam levar à sua mente acerca daquilo que ele queria conquistar, e aí ele prospera, porque Neemias sabe que o Deus que o chamou para as coisas grandes. Descubra quem você é, e você irá frutificar. Descubra por qual razão Deus te chamou, para que você possa frutificar. É claro que essa responsabilidade aqui, ela não deve recair somente sobre o pastor, somente sobre as lideranças, porque é mais ou menos isso que o texto poderia querer trazer para nós. Porque quem estava responsável pela vinha era o vinhateiro. Ele tinha que inspecionar a área, ele inspecionou a área, mas tinha uma figueira. Ele tinha que entender que ali havia uma figueira no meio da vinha. Mas isso também remete para nós, porque nós também temos responsabilidade. Por isso nós devemos descobrir quem somos, quem servimos, qual a nossa função, qual o chamado de Deus para as nossas vidas, para que a gente possa frutificar para a glória do reino do nosso Deus. Então ore a Deus, pedindo a Ele, para te mostrar, para revelar, para falar contigo, quem você é. E quando descobrir, faça o necessário para produzir. Por quê? Porque ser escarvado, cavar sobre nós, o próximo de nós, requer um grande esforço. Lançar adubo requer um grande investimento. Aleluia. Você está sentindo que Deus está falando contigo? Sem esforço, você não pode produzir. Sem investimento, você não pode dar fruto. Quando você descobrir quem você é, esforça-te. Vai com força, vai com garra, não desista. Aplica as tuas forças, porque tudo tem que ter esforço. Esforça para conquistar, para frutificar. E invista, tem investimento. Adubar é investir. É caro você comprar adubo e adubar a terra e preparar a terra. É um custo alto, mas vale a pena, porque o fruto dará para você alegria, dará gozo. Oh, aleluia. Os irmãos entenderam a mensagem? Diga amém. Então faça isso. E como é que eu posso fazer isso no reino de Deus? Só para encerrar. Como é que eu posso ser esforçado no reino de Deus? E como é que eu posso investir no reino de Deus? Quando você é solicitado e quando não é. A Bíblia diz que o bom servo não é aquele que só faz o que manda, mas aquele que vê a necessidade e faz. É orando, é um investimento, ore, é um bom investimento. Consagre a sua vida, é um bom investimento. Santifique, é um preço alto, Viver uma vida de santificação, de santidade, é difícil em meio a um mundo do qual nós estamos vivendo hoje. Será que é fácil, pastor, viver sem ser corrupto? Me pergunte para mim, quantas pessoas se corromperam nessa política? Eu não te respondo. O senhor deve saber. Você acha que é fácil viver uma vida de santidade? Não é.
mas vale a pena, porque o fruto que você vai produzir vai gerar alegria, gozo para a tua vida. Oh, glória a Deus! E que Deus abençoe a igreja. Eu não quero ir mais além, eu só quero ir até aqui, porque eu creio que a mensagem de Deus para as nossas vidas hoje é: descubra quem você é, para que você possa frutificar. E quando descobrir, não meça esforços. Não meça esforços. Se esforce. Invista. Porque o que Deus tem para nós é bem maior do que nós pensamos. É bem maior do que aquilo que nós pensamos. Amém? Que Deus abençoe a sua igreja. Em nome de Jesus, agradeço a minha oportunidade.